Deixa eu chamar o povo nas redes sociais, hein? A gente vai ouvir agora o personagem de uma das notícias do dia. Ele teve uma vitória importante na Justiça Federal de Curitiba, do Paraná. Conseguiu parar um processo que estava se desenrolando com bastante celeridade no TCU. TCU que pretendia julgar o caso no final ainda em julho. Um risco de tornar esse, que é um personagem que entra na eleição fazendo bastante barulho, tornar esse personagem inelegível. Estou falando dele, do ex-procurador, ex-chefe da Força Tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol. Oi, doutor, tudo bem? Boa tarde. Já ainda é boa tarde ainda. Me ouve bem? Ainda, boa tarde, aqui na Fria Curitiba, Daniela. Boa tarde, escuto bem. Prazer estar com você e com os telespectadores e ouvintes da CNN. Prazer é todo meu. Deltan, tem uma questão aí que é bastante simbólica, é o timing, né? A vitória que tem na justiça, claro, além dos termos da sentença, eu acho que a gente pode entrar nisso daqui a pouquinho, mas a vitória na justiça te dá um tempo para respirar e manter a candidatura de pé, fazendo a pré-campanha, que é o que cabe nesse momento, e mais adiante a campanha, como era o plano. Evita um revés não só pessoal, mas também para o partido, além, claro, de todo o debate a respeito de se houve ou não houve autorização indevida para repasse, né, de diária, de passagem. Isso vai falar depois, mas nesse momento tem um respiro, há uma tranquilidade para ingressar na política. Eu vou fazer para o senhor a mesma pergunta que eu fiz para Sérgio Moro quando ele veio aqui. Está tendo um payback, uma volta da política sobre alguns atores que lá atrás, a partir de 2013, 14 notadamente, né, ganharam projeção, assim, digamos, quase que fazendo dela terra arrasada? É isso que está acontecendo agora? É assim que você vê o que está acontecendo agora? Daniela, o que está acontecendo é que a gente está pagando o preço que se paga ao combater a corrupção no Brasil. O que a gente vê é o sistema político reagindo contra o combate à corrupção, como está acontecendo não só aqui, mas como aconteceu na Grécia, onde a promotora Eleni combateu a grande corrupção, foi afastada e passou a ser investigada. Aconteceu na Romênia, em que a Laura Kozevi passou a investigar a grande corrupção a partir de 2015, investigando ex-primeiros ministros, ministros, parlamentares. E o que aconteceu? Em 2018, quando a poeira baixou, ela foi afastada e passou a ser investigada. Na Itália, do mesmo modo, promotores que avançaram contra a grande corrupção na Operação Mãos Limpas foram afastados e o Di Pietro foi sujeito a mais de 100 investigações na Itália. E o que está acontecendo aqui é algo parecido. O sistema político quer reagir, quer não só impunidade, ele quer vingança para que ninguém mais ouça enfrentá-lo no futuro. A minha pergunta para o senhor, então, agora acho que é um espaço importante para o senhor poder falar sobre esse assunto, né? O ministro do TCU, Bruno Dantas, relator desse caso, obteve aval de outros dois colegas numa Câmara. O senhor acompanhou bem, né, o caso, entende mais dos meandros do Tribunal de Contas e do Sistema Judiciário do Brasil de uma forma, embora seja assessor do Legislativo, mas compreende esse arcabouço melhor do que eu. Bom, o que é que sustentava Bruno Dantas na decisão, no despacho? Disse o ministro, corroborado pelos outros colegas do Tribunal de Contas da União, que houve pagamento indevido a procuradores que trabalhavam na Lava Jato, que esses procuradores teriam simulado despesas, viagens, enfim, para, na verdade, embolsar diárias e passagens que deveriam ser economizadas. Ele diz, basicamente, que o modelo foi dispendioso para o Estado, custou muito mais aos cofres públicos do que poderia ter custado e responsabilizou o senhor, que era coordenador da Lava Jato, procurador-geral da época, Rodrigo Janot, pela autorização dessas despesas, cobrando na física. Deltan Dallagnol estava sendo cobrado na física R$ 2.800.000. O senhor entende que esse discurso ele é estapafúrdio? Eu quero entender por quê. É assim, Daniela, ele estapafúrdio. Primeiro, quem são esses ministros? O ministro que está levando isso à frente é o ministro que estava lá do jantar de pré-candidatura do ex-presidente Lula, é o ministro que é o apadrinhado de Renan Calheiros, e outros dois ministros são ministros que foram investigados pela Lava Jato. E eles estão atuando contra toda a área técnica do Tribunal de Contas, que disse que todos os pagamentos foram regulares, foram legais. E ele também está atuando contra toda a atuação do Ministério Público, de 3 procuradores-gerais, de vários secretários-gerais, de procuradores-chefes e de uma auditoria independente do Ministério Público que, mais uma vez, todos disseram de forma unânime, tudo foi legal, tudo foi regular. Aí, então, esse ministro, que é um ministro que atua politicamente, instaurou esse procedimento contra a área técnica, buscando colocar os custos do funcionamento da força-tarefa sobre nós.
Eu queria só corrigir talvez uma informação de que não houve alegação no procedimento de que houve simulação, de que houve ganhos sobre diárias falsas. Não. Qual é a alegação dele? A alegação é de que os gastos foram antieconômicos. Ele diz que foi feito esse investimento de 3 milhões. Por que foi feito esse investimento de 3 milhões? Para trazer especialistas de todo o Brasil, especialistas em colaboração premiada, em cooperação internacional, especialistas em investigações e rastreamento financeiros. E essas pessoas, quando vêm para cá, como em qualquer empresa, para buscar recuperar, como foram recuperados 15 bilhões de reais, ou seja, um investimento que se pagou 7 mil vezes, quando essas pessoas vêm para cá, como em qualquer empresa, são pagas passagens aéreas, diárias, para a pessoa pagar hotel, para a pessoa pagar alimentação e por aí vai. E ele fala que não necessariamente esse modelo era o mais econômico, talvez você pudesse remover as pessoas, e removendo as pessoas o custo fosse menor. Hoje mesmo foi juntado um parecer, uma informação da Procuradoria-Geral da República falando que isso não é verdade, que não existia essa outra opção. E mais, o ministro Bruno Dantas buscou me vincular a esse caso quando eu não autorizei as diárias, eu não pedi as diárias, eu não fui responsável pela constituição desse modelo, de modo muito forçado ele buscou me vincular. Por isso a gente levou tudo isso à justiça, eu já tinha adiantado que eu tinha certeza que uma decisão do juiz técnico de primeira instância, qualquer que fosse, um juiz isento, ia ser favorável ao nosso pleito e é o que a gente viu acontecer hoje. Eu ia chamá-lo de ministro, ou não. Doutor Deltan, eu não vou entrar nos meandros aí do que o senhor atribui ou não ao ministro Bruno Dantas, mas é engraçado que é um ponto recorrente na argumentação do senhor, que é fulano com atuação política, ciclano que atuou contra a corrupção na política, e o senhor quer ser político. E essa decisão foi tomada agora, mas ela já era alvo de meditação lá atrás, quando o senhor estava na Lava Jato. É difícil abraçar a política por inteiro? Com o Moro, eu brinquei aqui também que se o senhor for eleito, o senhor vai ser o maior espalha-rodinha do Congresso, né? Se o senhor não quiser mudar essa situação, vai continuar falando desse jeito, mas tem que começar. O senhor não consegue, tem dificuldade de abraçar a política mesmo sendo candidato agora, oficialmente, quer ser político. Daniela, eu abraço a política, mas a boa política. O que é a boa política? A boa política é a política do bem comum. É a que busca decidir políticas públicas com base em evidências e tomar decisões favoráveis à sociedade, independentemente de pessoas. A boa política não é a política do toma lá da cá. A boa política não é a política de perseguição de inimigos. A boa política não é a política em que se usa decisões ou órgãos ou se ocupam órgãos públicos para perseguir ou favorecer amigos ou inimigos políticos. A boa política é a política que busca o interesse da sociedade, não o interesse próprio. Então, essa boa política, dessa eu sou amigo, sempre vou ser amigo, e quando entrar no Congresso, eu vou sempre lutar por causas, por princípios. O mesmo Deltan que atuava como procurador é o Deltan que vai atuar no ambiente político, buscando decidir e atuar em favor da sociedade brasileira. Para fechar aqui, eu vou fazer ao senhor a provocação, vou repetir aqui numa forma diferente, né? Moro está tendo muita dificuldade, né? Era presidenciável do partido para qual o senhor se filiou, né? O Podemos. Aí decide ir buscar uma estrutura maior ou mais azeitada, acaba tomando uma banda, né? Deixa de ser presidenciável, passa a ser pré-candidato ao Senado e ainda assim essa pré-candidatura ao Senado de São Paulo ela é alvo de certo assédio dentro do partido que ele escolheu, né? Tem uma ala do partido que ele escolheu que não quer pré-candidato a um cargo majoritário, que seria o Senado. O senhor não está tendo o mesmo problema interno dentro do Podemos, mas tem a pré-candidatura alvejada por diversos setores. A minha pergunta, para fechar, é de novo no sentido do payback, mas como é que faz essa transição, né? Por que a política não consegue abraçar personagens como o senhor e Moro, e porque também o senhor e o Moro não conseguem abraçar a política? Qual é a ideia de fazer essa migração e quando que o senhor acha que o senhor tira aí a capa do procurador, quando que o senhor perde a peixa do homem que fez ali as delações, falou com os delatores, apertou os delatados, enfim? Como é que vai se dar essa virada? Daniela, eu vejo como a mesma pessoa exercendo diferentes funções. Eu não vou mudar meus princípios, meus valores, aquilo que eu acredito, a forma de atuar de forma correta, íntegra, buscando o bem comum, por eu estar no Ministério Público ou por eu estar na política. Vai ser o mesmo Deltan buscando isso em diferentes lugares. E quando entrei no Podemos, eu entrei justamente porque esse partido, Podemos, ele tem se manifestado de modo muito consistente contra a corrupção e a favor do combate à corrupção. E eu tenho tido um excelente relacionamento com as diferentes pessoas dentro desse partido, assim como eu tenho bons relacionamentos
com pessoas que estão no Novo, com pessoas que estão no Republicanos, com pessoas que estão na União Brasil e que têm a mesma visão de buscar construir um país melhor, passar o combate à corrupção, né, avançar o combate à corrupção. Agora, por que a gente enfrenta uma certa resistência? Pela mesma razão pela qual o combate à corrupção enfrenta a resistência no Congresso. Veja que 1/3 dos congressistas, segundo um levantamento de um veículo jornalístico em 2018, 1/3 era investigado ou processado por crimes e por improbidade administrativa. Então, essas pessoas elas não querem avanço da causa anticorrupção. Eu quero, eu estou indo lá para isso. Se eu conseguir chegar lá, é por isso que eu vou lutar. Agora, eu tenho plena consciência de que uma pessoa não vai fazer a diferença sozinha. Por isso que a gente precisa conscientizar as pessoas para levar mais de 200 deputados e senadores que vão com o compromisso do combate à corrupção, do fim ou redução do fundo eleitoral e da capacitação política para exercer uma função pública. Isso é mais ou menos o que diz um projeto suprapartidário, que é o projeto 200+, 200mais.com, incentivo todo mundo a conhecer, não é um projeto meu, mas é um projeto que eu estou apoiando, como uma visão de mudança de país, um projeto de mudança de país. Doutor Dallagnol aqui conosco no CNN 360, está dada a notícia. Doutor, obrigada, a gente está sempre aqui à disposição, desejo boa sorte na caminhada do senhor, que a gente vai seguir acompanhando com bastante atenção, como estamos fazendo há alguns anos aí já, personagem sociável do Diário da Política Brasileira. Tchau, até mais. Daniela, obrigado. E se me permitir só acrescentar o que o juiz disse na decisão, não sei se tem tempo ainda hábil, fica à vontade, vamos lá. Você que manda. A gente citou aqui um pedacinho, mas o senhor está apto aí a fazer o apontamento. Legal. O juiz ele colocou 3 pontos, de modo muito resumido. Em primeiro lugar, o juiz disse, olha, Deltan não tem nenhuma relação com essas diárias, ele não autorizava, ele não pediu, ele não estava na função de gestão, então não tinha razão nenhuma para incluir Deltan. Ele foi incluído com base em especulação, foi essa a mensagem que o juiz passou, essa a palavra que ele usou. Em segundo lugar, ele disse que o ministro está atropelando procedimentos, atuando contra a área técnica e determinando diligências e nem espera a diligência que ele mesmo diz necessária ser concluída, e aí ele surpreende com o enquadramento dos procuradores, ou seja, está praticando atropelos procedimentais. Em terceiro lugar, o juiz disse que o ministro está prejulgando esse caso numa possível quebra de impessoalidade, ou seja, está atuando de modo suspeito. O que mostra, confirma tudo aquilo que a gente vinha apontando em relação a esse procedimento do TCU, o que resultou numa vitória hoje, vitória do combate à corrupção, vitória da sociedade, daqueles que querem que o combate à corrupção aconteça sem que quem combate a corrupção seja perseguido, o que mandaria uma mensagem errada de que ninguém mais combate a corrupção no país, porque senão você vai pagar pessoalmente o preço por isso. Daniela, obrigado pela chance desse esclarecimento complementar. Um grande abraço e um excelente dia a vocês, a todos os telespectadores, ouvintes aqui da CNN. Prazer sempre estar com vocês. Obrigada, à disposição e até a próxima. Seguimos aí no Encalço da Notícia e Deltan Dallagnol é notícia. Para o bem ou para o mal, para um lado ou para o outro, quem ama e quem odeia é notícia.